Então, vamos continuar aqui. Então, eu vou... cadê? Aqui, né? Então, vamos lá, a gente estava aqui nas coordenadas geográficas, tá? Então, pessoal, o restante das coordenadas aqui, nós vamos treinar em casa, viu? Inclusive, no final dessa apresentação, tem outros para vocês treinarem. Mas nós vimos aqui o exemplo do ponto A e do ponto B. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, normalmente. Sim. Tá, joia. Beleza. Aí, pessoal, nós temos lá na página 40, a número 8, que fala o seguinte, que mostra ali as coordenadas geográficas, né? Um mapa aqui de coordenadas geográficas. E ele vai ali te pedir para você perguntando para você qual tipo de linha imaginária são os trópicos, porque nós temos linhas, pessoal, Professora, paralelas. volta na questão 8. Essa aqui? Ah, tá. Nós paramos aqui, né? Então, as coordenadas geográficas nós conceituamos, né? Nós vimos aqui o conceito. E agora nós temos aqui, ó, o mapa de localização Manaus, Rio de Janeiro e Brasília. E pediu para você informar a latitude e longitude de cada um desses pontos no município. Vocês conseguiram fazer aí? Manaus. Sim. Manaus tem qual latitude? 3 graus, 6 minutos sul. Isso, e a longitude? 60 graus, 2 minutos oeste. Muito bom. E Brasília? 15 graus, 46 minutos sul. Longitude? 47 graus, 55 minutos oeste. Isso. E o Rio de Janeiro? 22 graus, 4 minutos sul. E longitude? 43 graus, 12 minutos oeste. Muito bem. Isso mesmo. Então, pessoal, certinho, tá? E daqui eu coloquei algumas coordenadas para vocês treinarem depois. E vamos passar para a próxima, que é a 9. Que tipo de linha imaginária são os trópicos? Paralelos ou meridianos? Paralelos. Isso. Existem alguns paralelos, pessoal, que nos indicam zonas térmicas do globo terrestre, que é o Trópico de Capricórnio, que fica no hemisfério sul. Ele passa aqui no Brasil, ali ao sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, um pedacinho também do Paraná, e ali um pedacinho também do Rio de Janeiro. Nós temos o Trópico de Câncer, que está no hemisfério norte, e nós temos a linha do Equador. Essas 3 linhas, elas também nos indicam aí zonas térmicas do globo terrestre, tá? Então, os trópicos são paralelos. O trópico que atravessa o sul é? Capricórnio. Isso. Quais continentes habitáveis são atravessados pelo meridiano de Greenwich? Alguém sabe? África e Europa. Não, a Europa não. A Europa aí. África e Europa, né? Nós estamos falando de continentes habitáveis. Então, Europa e África, tá certo? Porque o meridiano de Greenwich, ele passa lá em Londres, né? Bem na zona urbana de Londres. E Londres está no continente europeu. Ele passa quase colado com... Oi? Ele passa quase colado com Londres. Tanto que lá é o horário. Isso. Lá é o marco zero, né? E aqui, vamos analisar os hemisférios norte e sul. O Brasil, ele tem grande extensão longitudinal
né, de extensão e também ali de latitudinal. O Brasil, ele se encontra, é verdadeiro eu falar isso, que o Brasil se encontra tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul? Verdade ou falso? Sim, Verdadeiro. Verdadeiro. Olha lá, Mas a maior parte é no sul. a linha do Equador, que é o nosso marco zero aqui, ela passa em Roraima, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, né? O Roraima, quase em sua totalidade, está no hemisfério norte. Então, sim, é verdade, né? Mas a maior parte do território brasileiro está em qual hemisfério? Sul. Sul, né? Isso. Vamos desligar o áudio aí, né, pessoal? Pessoal, É alguém ouvindo música. Eu acho que é a Guedes. é o É a Samuel. Laura Eduarda. E tem alguém jogando joguinho de carro. Não tem nada não, mas Como assim? Você para, viu, Heitor? ó, fez Ô, gente, quem tá com o áudio ligado aí, por favor, vamos desligar, porque tá atrapalhando a aula. Tem alguém ouvindo Rap Nerd. Pois é, pessoal, tem que desligar. Eric dos Santos. Quem? O Eric nem tem microfone, é porque o microfone dele fica ligado, ativado. Era o Eric. Ele desligou, agora parou. Tô vendo aqui. Eu achei aqui o botão onde eu identifico quem tá com o áudio ligado. Por favor, concentração aqui. Então, continuando aqui na nossa aula. Além de estar ouvindo música, tá com o microfone ligado. Pois é, complicado, hein, pessoal? Tá prestando muita atenção na aula, né? Tá. Agora vamos aqui estudar um pouco sobre fusos horários, que é uma matéria também que será cobrada aí na nossa primeira AE de Geografia. Estão vendo aqui o número 12? Sim. Número 12 está na página 41. Uma pessoa sairá de Manaus às 10 horas num voo direto para o Rio de Janeiro. E esse voo tem duração de 4 horas. A que horas ela chegará ao Rio de Janeiro no horário local? Explique seu 15 raciocínio. horas. Explique seu raciocínio e lembre-se de considerar o fuso horário. Para isso, consulte o mapa, né, Brasil, fusos horários, na página 36. Então, vamos devagar aqui, para quem não entendeu fusos horários ainda, nós temos 4 fusos horários aqui no Brasil. O primeiro que pega somente as ilhas, né, Fernando de Noronha, Arquipélago de São Pedro, São Paulo, então nós temos apenas ilhas no primeiro fuso horário. O segundo fuso horário brasileiro é o mais, assim, que mais tem estados. O nosso horário oficial do Brasil é esse horário aqui, nós até falamos, horário de Brasília. Por que que ele é a nossa referência? Porque a maior parte dos estados, ele está nesse fuso, né? O terceiro fuso horário pega Roraima, Amazônia, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o quarto fuso pega apenas o Acre. Olha aqui, o que nós temos também que saber sobre fusos horários? Que à medida que eu caminho para oeste, as horas elas irão diminuir. Olha aqui no mapa, por exemplo. Então, se são 13 horas lá em Fernando de Noronha, são 12 horas porque nós estamos caminhando para oeste. Então, são 12 horas em Brasília, Minas Gerais, Bahia, a maior parte dos estados aqui que são no segundo fuso. Se eu ando mais um fuso, né, se eu vou ali para Mato Grosso do Sul, Rondônia, é um fuso ali, eu estou caminhando para oeste, né, então a hora vai diminuir menos uma hora, que são 11 horas. E lá no Acre, 10 horas. À medida que eu caminho para o oeste, as horas diminuem. À medida que eu caminho para leste, as horas aumentam.
Então, pessoal, tá falando lá no exercício que a pessoa, ela está em Manaus e são 10 horas. Então, ela está aqui em Manaus, lá no Amazonas. Então, ela está nesse fuso, ela está indo para o Rio de Janeiro, que é um fuso a mais, não é? Então, lá em Manaus, no exato momento que ela está saindo, são 10 horas. No exato momento que ela está saindo, quantas horas são lá no Rio de Janeiro? 11 horas. E daí, 11 horas. 11 horas, porque é um fuso mais a leste. E quando eu caminho para leste, as horas aumentam. Só que eu não vou conseguir me teletransportar de Manaus para o Rio de Janeiro. Então, eu vou somar as horas de viagem com o meu local de destino. Então, no exato momento que eu estou saindo de Manaus, são 10 horas. Lá no Rio de Janeiro, são 11. 11 mais 4 horas de viagem vai dar 15 horas. 15 horas. 15 horas. Então, vamos ver aqui outro exercício para ver se vocês estão espertos mesmo. Se são 20 horas em Belo Horizonte, quantas horas são no Acre? 18 horas. 18. 18. Isso, porque tá 2 fusos a oeste. Oeste. Um outro exemplo aqui. Se são 8 horas da manhã em Cuiabá, e eu estou indo para Fernando de Noronha, e a viagem tem duração de 4 horas, que horas eu irei chegar em Fernando de Noronha? 2 horas mais tempo de voo. Então, 8, isso aqui são 8, lá são, aqui é 9, e lá em Fernando de Noronha são 10, no exato momento. E eu vou somar o meu tempo de viagem com o meu horário de destino, são 14 horas. Tranquilo? E se fosse o contrário, seria diminuir. Beleza. Alguém tem alguma dúvida sobre fusos horários ainda? Não. Tá bom, ótimo. O que aconteceria, pessoal, se a Terra não realizasse... Nós estamos na letra C. AB. Que movimento realizado pela Terra é responsável pelos fusos horários? Rotação da Terra. Rotação. Rotação. Rotação da Terra, né? Porque ela demora ali 24 horas para fazer ali um giro em torno do seu próprio eixo, né? E é justamente esse movimento de rotação, ora, né, uma face da Terra está voltada para o Sol e a outra face não. A face que não está voltada para o Sol é noite e a face que está voltada para o Sol é dia. E se esse movimento ali não existisse, o que aconteceria com a Terra? Um lado da Terra seria muito quente e o outro seria muito frio. Exatamente, Não né? teria Seria dia e o outro só. Não teria vida, pois algumas plantas precisam de luz, mas Sim. não tanta luz para poder sobreviver. Sim, Não haveria exatamente. na Terra. A Se elas temperatura não em cada um só seria extrema. elas morrem, mas se elas receberem muita luz, elas morrem também. Sim, exatamente. Então, olha, primeira coisa que vai acontecer, uma face da Terra vai ser eternamente dia e a outra face da Terra será eternamente noite. E isso vai gerar uma série de consequências, como vocês mesmos falaram. Então, nós vamos ter ali, só um minutinho, nós vamos ter ali impossibilidade de vida na Terra em função ali da vegetação necessitar, né, desse ciclo noturno e diurno. Além disso, a temperatura seria extremamente quente em uma face e ali na outra seria extremamente frio, inviabilizando a vida na Terra também. Pode falar. Professora, não seria sempre dia de Falhou. iam ser devidos ao movimento de translação. Sim, mas sempre a mesma face sempre da Terra na ia mesma ficar virada posição, para o ó. Sol. Aqui está o Sol, aqui está a Terra. Então, nós vamos ter aqui a face, né, não tem um movimento de rotação, então ela vai fazer isso aqui, ó. Em alguns momentos, realmente, estou pensando aqui,
A variação do dia e da noite vai ali depender do movimento de translação. Aí nós teríamos estações onde teria iluminação e estações onde não teria iluminação, verdade. Muito bem colocado. Tranquilo? Mas a principal consequência seria o quê? Uma face da Terra, ora estaria iluminada e ora estaria escura. Não teria vida. Não teria vida. Isso considerando somente o movimento de rotação, sem o de translação, que é a resposta, tá bom? Então, aqui agora. A número 14, pessoal, ele pediu para você fazer uma pesquisa sobre construções antigas aí no seu bairro, no seu município. E a 13, professora? A 13. Olha, eu não coloquei a 13, é verdade. Professora, Oi? a 14, como é que a gente vai fazer? Tipo, tem que ter pessoa que mora longe das outras e por causa da pandemia tentar... Não, mas aí você poderia, né, no contraturno, fazer uma pesquisa em casa mesmo, só para você analisar ali como que foi a alteração da paisagem. Eu coloquei um exemplo. Individualmente. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês verem, já vou falar. A 13 não está aqui nos slides, eu nem vi essa 13. Mas olha lá, a cidade de Brasília, olhem pelo livro, por favor. A cidade de Brasília localiza-se no fuso que indica 3 horas a menos em relação ao de Londres, que está localizado no fuso meridiano de Greenwich, que é o fuso inicial. Assim, quando em Londres são 18 horas, que horas são em Brasília? 18 menos 3, 15. Isso, né? Porque eu estou caminhando para oeste, e a oeste as horas diminuem. E ele, inclusive, falou, né, no exercício que são 3 horas de diferença, são 3 fusos de diferença. 15 horas. Muito bem. Agora aqui, ó, a 14, né? Agora sim, a 14. Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Para vocês, né? Para quem... Depois, se vocês quiserem fazer a número 14 individualmente no contraturno, podem fazer para você ali treinar ali o seu olhar na paisagem, o que mudou, a função, né, desse monumento que você está analisando. Então, ele pediu para você fazer uma pesquisa, pode ser no seu bairro ou no seu município, de algum monumento histórico, e você vai analisar qual que era a função dele antes e qual que é a função dele hoje. Então, eu pesquisei na internet um monumento, a segunda casa mais antiga de Belo Horizonte, que hoje é o Museu Abílio Barreto. E o Museu Abílio Barreto, ele está localizado ali na região sul de Belo Horizonte, perto da Prudente de Moraes. E essa casa, já foi lá? Algumas escolas levam, né, os alunos nesse museu para contar ali a história de Belo Horizonte. E você lembra qual que o que essa casa era no passado? Professora, essa fazenda aí do Leitão era da família Silveira? Essa casa, ela passou por várias famílias. Não se sabe, assim, com precisão, todas as famílias que passaram por essa casa, não tem registros... É da família do meu avô. Sério? Sim. Que legal. Família Silveira. Você tem Silveira no nome, né? Bacana, hein? Não. Seus avós, seus pais que têm? Minha bisavó. Sua bisavó? Maria Silveira. Nossa, que legal. Bacana. Professora, o meu terceiro ano todo foi só de história de Belo Horizonte. Eu tinha um livrão dessa grossura falando da história de Belo Horizonte. A minha filha Eu também. também. Ela no Sim, bons tempos.
A minha filha também, no sexto ano, no quinto ou no sexto, se eu não me engano, eles estudaram a história de Belo Horizonte, né? E essa casa, ela é importante porque ela era a sede de uma grande fazenda que está localizada aqui em Belo Horizonte. Essa fazenda, ela foi desapropriada para a construção da capital. Então, ela tem essa importância aí, essa história atrelada à história Ô, professora, capital. O Oi? livro tinha um cheiro eu nunca forte, estudei cheiro a de jornal. história de Belo Horizonte, porque eu moro em Nem Vespasiano. É, Eu nunca então, estudei história de Belo Horizonte. algumas escolas Minha avó tem um estudam, quadro da outras família não. Silveira. Gente, o que o exercício pediu? Para a gente identificar um monumento na cidade ou no seu bairro, que ele tem uma história relacionada a esse monumento, e se ele mudou de função e qual que é a função dele atualmente. Essa casa, ela foi a segunda mais antiga que existe em Belo Horizonte. Ela remonta ali ao século XVIII. E essa casa, ela era o quê, na verdade? Era uma sede de uma grande fazenda, né? Então, existia um proprietário, né, que o nosso colega ali está falando, que é da família Silveira. Existia um proprietário que era dono ali de boa parte aqui das terras de Belo Horizonte. E o governo, né, do estado desapropriou essa fazenda, né, comprou essa fazenda para a construção da capital. Então, essa é a história dessa casa. E daí, pessoal, ela foi ficando na paisagem, né? Ninguém derrubou essa casa. E lá em 1943, na época, acho que foi o Juscelino Kubitschek, determinou para a criação de um museu, né? Nessa casa, por causa da importância histórica dela. E hoje, o que nós temos lá dentro dessa casa? Nós temos mobílias antigas, né, que remontam os modos de vida daquela época, utensílios domésticos, objetos de iluminação pública, equipamentos, todos materiais antigos, objetos antigos que remontam a essa história de Belo Horizonte, da construção de Belo Horizonte. Então, olha aqui como ela era antigamente, 1833. Ela não era uma casa que, né, vocês podem observar que é uma casa localizada na zona rural, e hoje, né, ela está localizada bem da zona sul de Belo Horizonte. Tranquilo? E vocês podem fazer isso também, pesquisar um outro monumento, né, histórico aqui de Belo Horizonte e analisar qual que foi ali as alterações sofridas ao longo do tempo, na função daquele monumento. Muitos monumentos históricos de Belo Horizonte hoje são museus. Existe uma casa também lá no aglomerado Santa Lúcia, que é a mais antiga de Belo Horizonte, chama Casa da Fazendinha. E quem mora lá é uma família, né? Até hoje é uma família. Então, vamos aqui para a 15, para a gente conseguir encerrar e ainda ver alguns outros exercícios complementares. Observe aqui as imagens dessa página 17. Pode ser no livro didático, se vocês quiserem, lá na página 17, para visualizar, são essas imagens aqui, ó, que vai de 1 a 3. E daí, pessoal, nós temos que essas paisagens sofreram alterações, e essas alterações, elas foram provocadas ou por agentes naturais, fenômenos naturais, ou por agentes culturais, ser humano. E daí você vai me falar se essa paisagem aqui, ela sofreu alterações por qual agente, e se essas transformações, elas foram lentas ou rápidas, tranquilo? Então, a primeira imagem aqui, ó, nós temos um momento exato da explosão de um prédio, tá vendo? E daí, pessoal, quem provocou aqui é o agente transformador dessa paisagem aqui? Ser humano. Ser humano, né? Então, aqui, o agente transformador é o ser humano. E essa provocou uma mudança significativa na paisagem, né? Igual as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Era um ponto, assim, referência, inclusive, assim, marcava, assim, a identidade daquele espaço. E hoje não tem mais. Então, vai mudar, vai transformar ali a paisagem, né?
A2, o que nós temos aqui A2? Uma forma de relevo. Ok? Quem é o agente transformador? Ser humano. Agentes naturais. Agentes naturais. Na figura 1 é o ser humano. A2. A2 É o são agentes naturais. Temperismo. Isso, muito bem. Aqui, ó, nós temos uma forma de relevo chamada taça, né? Justamente porque ela é semelhante a uma taça, né? Ela foi formada da seguinte forma: o relevo, ele era todo no nível do topo dessa taça. E o que aconteceu? Os agentes do intemperismo, o sol, a chuva, os ventos, foram atuando ali naquele relevo, e o que ficou no espaço foi aquela parte do relevo mais resistente ao intemperismo. Então, nós tivemos essa forma que ficou no espaço. Mas nós podemos observar que a parte aqui, ó, central da taça, está sofrendo mais erosão do que o topo e a base, não é? Porque ela está menor no meio. E quem é que está? Qual que é o agente do intemperismo que está mais atuando nesse relevo aqui? A gente sabe que são agentes naturais, mas qual agente natural? O sol? É o vento? É a chuva? Água? A chuva. Será? Vento. É o vento. Muito Eu acho bem. que é o vento, professora. Mas pode ser o vento. Isso mesmo, é o vento. Vento, água batendo no pé dela. Essa parte do meio foi atingida pelo vento, aí teve erosão. Isso. Todos os agentes do intemperismo atuam, mas o que é mais relevante nessa forma de relevo é o vento, tá bom? E essas transformações, elas são lentas ou elas são rápidas? Muito Lenta. Muito lentas, né? Não é rápido. Demora séculos. Os dois é lento. Isso, às vezes milhares de anos, né? Vai chegar a demorar milhares de anos. Agora, a 3 aqui. Nós temos a paisagem aqui, ó. Essa imagem é lá do Japão, que foi momentos que antecederam o tsunami, né? Lá em 2011. Então, nós temos aqui, primeiro, a mesma paisagem, tá? Antes, durante e depois, tá? Mudou, né? Olha lá a paisagem, como tá diferente. A 3, a última da primeira aqui, tá muito diferente, não tá? A paisagem mudou muito. E quem provocou? Quem é o agente transformador dessa paisagem? A natureza. A natureza. Um tsunami. São os agentes naturais, né? Não foi o homem que provocou isso. São O agentes tsunami é provocado pelo vento, né? Movimentação das placas Isso. tectônicas. Isso. O tsunami, ele é provocado pelo choque de placas tectônicas que ocorrem lá no fundo do mar e provocam ali ondas, né, que vão se propagar ali, formando tsunamis. Agora aqui, pessoal, a mudança, ela foi rápida ou lenta? Rápida. Muito rápida, né? Demora minutos. É muito rápido, né? 10 minutos. A causa foi lenta. Oi? A causa foi lenta. A causa é lenta, mas quando ocorre o A fenômeno... consequência é rápida. Isso, quando ocorre o fenômeno que nós estamos vendo aqui na paisagem, é rápido, né? Justamente isso que ele está pedindo para você analisar. São alterações provocadas por agentes naturais e que provocam rápidas alterações na paisagem. Ocorreu há pouco tempo um outro tsunami, eu acho que foi lá para a região do México, eu não lembro muito bem. Sim, esses eventos, tsunamis, terremotos, vulcanismo, estão sempre associados à tectônica de placas, que é um conteúdo que vocês vão ver mais à frente, tá? Quando elas se encostam, provoca isso, né, professora? E quando elas se chocam, esse choque provocam esses fenômenos. A letra B aqui, cite outros exemplos de transformações da paisagem que podem ocorrer de maneira rápida e de maneira lenta, tanto humanos quanto naturais, de forma rápida, provocado por seres humanos. O que a gente pode ali citar? Explosões.
explosões de prédios. Olha, eu coloquei aqui para vocês desaparecimento de um bairro para a construção de uma avenida, não é? Isso ocorre muito em Belo Horizonte. Quando nós temos a construção de uma rodovia ou de uma avenida, muitas vezes tem moradias ali do entorno, e daí a prefeitura precisa de desapropriar, retirar essas casas para colocar uma avenida. Então, isso é rápido. E o natural, que é rápido também, são queimadas florestais. Aqui, gente, queimadas, elas podem ser provocadas tanto pelo homem, como pode existir também queimadas naturalmente, né? Um raio, né, pode atingir uma árvore seca e começar ali um incêndio. Isso pode acontecer também, inclusive faz parte da dinâmica da natureza. Muitas sementes, elas só são ativadas ali para ela começar a brotar com fogo, com calor. Então, a queimada faz parte também ali da dinâmica da natureza. Mas, geralmente, o que ocorre é o quê? Queimadas provocadas pelo homem, né? Que também provoca ali mudanças rápidas na paisagem. Enchentes podem ser consideradas transformações rápidas na paisagem? Isso, enchentes podem ser consideradas transformações rápidas, só que enchentes, elas, nós temos Enchentes são provocadas pelos homens. Isso. Inundação é natural, né? O rio, ele tem uma dinâmica própria, né? Durante a estação chuvosa, ele vai encher e inundar a planície. Durante a estação seca, ele volta para o seu leito natural. Então, isso é uma alteração rápida, mas isso é provocado por agentes naturais. Agora, por exemplo, quando nós temos o asfalto, né, muito asfaltos nas cidades, nós temos muita pavimentação, a água ela fica represada ali, muda a paisagem também, como ocorre ali na região do Minas Shopping, né, que sempre está ali com muitas enchentes, né? A gente tem que saber a diferença de inundação e enchente. Sim, a professora Lília trabalhou isso com vocês? Ainda não. Tá. Mas inundações são naturais. Aqui, pessoal, outra forma também de mudanças lentas na paisagem. Vocês também irão estudar mais à frente, mas tem oceanos, alguns oceanos, eles estão aumentando seu tamanho. Né? O Oceano Atlântico, por exemplo, ele está se expandindo. Antes, se você observar o continente sul-americano com a África, ele está encaixado, ele sofreu uma ruptura e começou a se movimentar em direções opostas. E ali, na área central, o que é que surge? Um oceano, que é o Oceano Atlântico, e ele está aumentando cada vez mais. Então, só que essas mudanças, elas são muito sutis, elas acontecem em termos de milímetros por ano, então é muito lento. Outra forma também de alteração ali, transformação da paisagem de forma lenta, são as eras, né? Eras glaciais, nós temos eras quentes, eras frias, e isso ocorre de forma muito lenta também. Alguém tem outro exemplo? O intemperismo também ocorre de forma lenta. A senhora falou terremoto? Quando são criadas as dunas. A chuva ácida nos monumentos? Chuvas ácidas provocam alterações também, mas elas são provocadas pelo homem, porque o homem, né, através ali de suas atividades, só um minuto. Sim. Vai colocar ali poluentes na atmosfera, que vai reagir com umidade e vai chover ali de forma ácida. As chuvas ácidas prejudicam muito a vegetação, a vida dos peixes, né, a vida aquática, tem peixes que toleram uma certa acidez. Professora, as dunas são feitas de forma lenta, né? As dunas também, de forma bem lenta, através da ação dos ventos, né? Cavernas, por exemplo, aqui na região de Sete Lagoas, tem muitas cavernas, né? Que é um relevo ali rico em cálcio,
né, em calcário, então nós temos ali uma rocha que ela se dissolve lentamente, né, e lá no subsolo ela vai se desfazendo, né, vai se decompondo essa rocha e formando ali grandes cavernas no interior ali daquelas rochas, de forma lenta também. Planta que acharam crânio de Luzia. Isso, que é considerada a mais antiga aqui, né, da Se eu América. não me engano, ela foi queimada lá naquele museu. Sim, nossa, muito triste, verdade, bem lembrado. Alguém mais tem algum exemplo? Então, pessoal, já que vocês não têm mais exemplos, vamos aqui analisar vamos fazer alguns exercícios aqui, continuando esse assunto até dar o horário da aula, e que vai ali nos ajudar a fixar o conteúdo. Aqui, ó, nós temos uma paisagem, né? Quais são os elementos aqui dessa paisagem? É campo ou cidade? Cidade. Cidade. Por quê? Pelas Tem casas, modificações Predominância de realizadas pelos prédios. homens. Pela predominância de elementos humanos, culturais, né? Prédios, museus, né? Então, também tem predomina. uma árvore dele, mas provavelmente ela foi plantada pelos homens também. Isso, né? Realmente, isso mesmo. Então, é uma paisagem que retrata a cidade, porque predomina elementos ali culturais, humanos. Essa paisagem apresenta, aqui já falamos, né? Elementos naturais ou humanos? Como nós podemos denominar esse tipo de paisagem? Tem dois tipos, né? Paisagem cultural. Muito Ou bem. humanizada. Ou humanizada. Aqui, ó. Aqui nós temos um trecho também, igual aquele lá dos Arcos da Lapa. Arquitetos transformam a antiga catedral em moderna biblioteca. Já temos uma mudança no próprio título, já está ali nos falando, nos dizendo sobre alterações no uso do espaço. Transformar o interior do edifício de 547 anos, mas respeitando suas formas e construções originais. O trabalho deles foi incrível. Os vitrais, os arcos e as pinturas de teto, por exemplo, se mantiveram intactas, né? Do jeito que era antes, manteve. E até as cores dos materiais de construção utilizados seguiram a paleta de cores existentes na catedral. Então, Professora, desculpa interromper, mas o Tiago disse que acabou a luz na casa da Ana Eckert e ela não vai participar mais da aula de hoje. Tudo bem. Depois ela pega a gravação e acompanha. Tá bom? Sim. Eu tô aqui no material e não tô tendo acesso ao chat por enquanto. Daqui a pouco eu dou uma olhada lá. Não tá terminando mais, não. 10h35, não é? Que acaba? Uhum. Sim. Nós temos alguns minutinhos ainda. Vamos só encerrar aqui. Vamos fazer essa questão para a gente fixar um pouco mais. Qual que era a função do edifício antigamente? Era religiosa? Religiosa, função Religiosa. E qual que é a função de hoje? Armazenar. Biblioteca. É, biblioteca mesmo. Uma biblioteca. Armazenamento de livros. Biblioteca. A Conhecimento. paisagem do edifício foi alterada drasticamente? Não. Não. Eles manteram. Eles respeitaram o formato, a pintura e tudo mais. Houve uma restauração. Eles mantiveram as características. Isso, houve uma restauração ali do monumento, mas os aspectos arquitetônicos, as cores se mantiveram. O que mudou foi a função, né? Pessoal,
Alguém tem alguma dúvida em relação ao conteúdo aqui que nós vimos hoje? Fusos horários, coordenadas geográficas, a paisagem, o espaço geográfico. Isso é a revisão da E, né? Isso, é a revisão da unidade 1 do livro Panoramas da E. Vai cair a unidade 1 e a 2. A professora Lilian vai trabalhar a unidade 2 com vocês. São quantas questões, professora? Só estou com um pouco de dificuldade nessa matéria de relevo. Ah, tá. O relevo, né? Que é da unidade 2, que a Lilian vai trabalhar com vocês, não é? Sim, mas a gente precisa decorar o nome dos relevos, igual vale, dunas. Eu acredito que sim, viu? A professora Lilian, que é a professora oficial aqui da sede de vocês, ela deixou bem especificado lá na FOA o que vocês precisam ali saber mais. Lógico, tem que estudar todo o trimestre, né? Da unidade 1 e 2. Mas leia a FOA com atenção, a descrição ali dos conteúdos, que ali ela fala que realmente ela vai cobrar, né? Mas eu acredito que sim. Eu não tive acesso à FOA, mas eu acredito que sim. Ok. Alguém mais, pessoal? Tô olhando aqui o chat para ver se tem. Professora. Oi. A prova discursiva? A prova, ela tem uma parte das questões são fechadas e 40% são abertas. Isso. 60% fechado e 40% São quantas aberto. questões? Vocês têm 3 aulas por semana? 5. De geografia? Não, de geografia. Não, acho que é 3. Se for 3, são 50 scores. Se for 2 aulas, 40 scores. Isso foi uma. Hoje? Não, sempre é mais. Hoje, Não, 3 aulas ao todo. dessa semana, são... Professora, quantos finais são a prova? Esse número de aulas é considerando São se 2. fosse o presencial. Tá? Quantas questões são a prova? Essa semana são 2, mas geralmente são 3. Isso, geralmente são 3. É por isso que considero ali